Olá! Sejam muito bem-vindos ao programa do Movimento Cidadão Comum, o MCC, Política com Paixão e Sem Ostentação. Nele buscamos refletir atos do seu cotidiano que você às vezes nem percebe, que são atos políticos. De início, informo que o nosso programa ele está dividido em duas partes. Na primeira, buscaremos detalhar hoje um assunto que está na moda, a economia. Logicamente que sob o ponto de vista do movimento cidadão comum. Na segunda, responderemos a uma questão que você nos enviou pelo nosso e-mail movimentocidadãocomum@gmail.com. Movimento Cidadão Comum, tudo junto. Vamos à primeira parte? Para muitos economistas, existe um acordo implícito nas atuais democracias modernas. Qual seja, tudo bem que os ricos e poderosos desfrutem de seus jatinhos particulares e de suas casas extraordinariamente caras, desde que a outra parte da sociedade também venha a experimentar o aumento consistente do seu padrão de vida. No mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, especialmente após as jornadas de junho de 2013, ficou evidente que o acordo no tocante aos ricos está sendo cumprido religiosamente. Por outro lado, no tocante ao grande contingente populacional, esse acordo tem sido frustrante. O problema é que no Brasil não temos visto a canalização de preferências díspares para um conjunto sensato de opções políticas de atuação na economia, como assistimos no segundo turno das eleições presidenciais do ano de 2014. Esse descontentamento coloca em xeque a tolerância em relação aos órgãos governamentais, posto que a política tradicional tem tido resultados medíocres, para se dizer o mínimo. Em recente trabalho, o professor de economia francês Thomas Piketty expôs de forma objetiva a dinâmica do capital para este século XXI. Em seus balizamentos de como pensar a sociedade e a própria teoria econômica, ele conclui que o capitalismo competitivo tem dado lugar ao capitalismo patrimonialista e a concentração de renda tem sido resultado de decisões do próprio sistema político. Para ele, o processo civilizatório tem por fundamento a interdependência entre o processo político e o processo econômico. O processo político é representado pela urna, cujo primado é uma cabeça, um voto. One head, one vote. Já o processo econômico tem por primado o mercado. E o mercado todo mundo sabe. A configuração é: cada cabeça é proporcional à riqueza que possui. Sem essa interdependência, a convivência em sociedade entra em colapso, pois se a urna apropriar-se do mercado, como temos visto em algumas experiências latino-americanas, tendemos a viver o populismo ou mesmo num verdadeiro estado autoritário. Ao contrário, se o mercado apropriar-se da urna, tendemos à regressão dos padrões morais mínimos de convivência social, como a perpetuação indecente da desigualdade. Por isso entendemos que as instituições democráticas construídas na Constituição de 88 devem submeter o capitalismo a um modelo de maior igualdade e de maior contingente demográfico de empreendedores na liberdade de iniciativa. A permanecer o quadro atual, continuaremos a participar de uma pseudo-divisão do Brasil em pobres versus emergentes. Em vez de enfrentar, de confrontar a classe efetivamente rica. Um pequeno grupo da população que crescentemente domina as riquezas do país. Pior, muitas vezes sem nada produzir,
mas apenas usufruindo financeiramente de seu patrimônio, ajudado por taxas de juros estratosféricas. Essa classe, que a tudo assiste do alto de sua inatingível torre de marfim, exerce influência política a custo dos milionários financiamentos de campanha e também pelo próprio discurso político que sustenta seu poder e prestígio. Para ser mais específico, sabemos que o estudo do funcionamento econômico da sociedade tem por balizas a macroeconomia e a microeconomia. Sem querer encher a paciência de vocês com o academicismo barroco, eu posso resumir basicamente que a macroeconomia procura entender as estruturas de governo e criar mecanismos de atuação no mercado. Dessa forma, eleito periodicamente, o administrador público vem a buscar produzir um equilíbrio interno e externo, por meio da alocação eficiente dos chamados fatores de produção logicamente disponíveis, ora estimulando, ora sancionando os agentes econômicos. Já a microeconomia atua no aumento da produtividade de todo o sistema econômico, conforme formulou o Prêmio Nobel em Economia de 2014, Jean Tirole. No Brasil, temos desde 1999 o que se passou a chamar de tripé macroeconômico, relacionado com o sistema de metas de inflação, a política de câmbio flutuante e, por fim, a política fiscal comprometida com a sustentabilidade da dívida pública. O problema é que nos últimos anos esse modelo foi flexibilizado, incluindo aí a criatividade contábil, o que gerou ainda mais desconfiança dos analistas. Isso atinge principalmente aquele contingente populacional que todo dia vai ao supermercado sofrendo com as altas dos preços dos alimentos. Por isso, o Movimento Cidadão Comum propõe a adoção de um sistema de metas de crescimento nominal de acordo com o Produto Interno Bruto, o famigerado PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país, incluindo aí a variável ambiental. Esse modelo é imputado como mais adequado a países emergentes pelos economistas Jeffrey Frankel e Pranjul Badari. Explico melhor. Ao invés de resgatar o desacreditado tripé econômico, o que propomos é o aprimoramento da política econômica no Brasil, com a adoção dessa meta de crescimento nominal do PIB, por possuir um menor risco de descumprimento e, consequentemente, um menor risco da sua perda de credibilidade. Resumo dessa sopa de letrinhas, meus amigos. Não defendemos o resgate original do tripé econômico, mas sim a sua superação por uma política econômica mais adequada à sustentabilidade das contas internas e externas da economia brasileira, como demandado nas ruas e sentido no seu bolso todos os dias. Importante salientar que o Movimento Cidadão Comum ele não enxerga a economia como um mero sistema de preços que distribui bens de acordo com as preferências de cada um, ou um mero estabelecimento de padrões de inflação, desemprego, taxas de juros, entre outros. Na verdade, o MCC também quer abordar o fato de que, nas últimas décadas, principalmente após o fim da polarização ideológica, o mercado passou a invadir esferas da nossa vida privada que tradicionalmente eram governados por outras normas, passando a ideia de hoje em dia de que tudo tem seu preço. As pessoas têm preço, as condições têm preço, as situações têm preço. Mas isso é assunto para um próximo programa. Por enquanto, ficamos por aqui, diante das limitações de tempo e espaço. Agradecendo desde já a sua atenção a um tema tão árduo, convido a participar da pergunta que nos foi enviada no e-mail. Carlos Genaro da Fonseca, de Londrina, no Paraná, enviou-nos a seguinte pergunta: ao passo que aqueles que dominam a riqueza do país seriam afetados com as propostas do Movimento Cidadão Comum
e dada sua influência durante as eleições, tanto no financiamento de campanha quanto no discurso público por meio da mídia, como ele se viabilizaria como alternativa de poder? Agradecemos a sua importante participação, Carlos, e desde já mandamos um grande abraço para os nossos telespectadores aí no Paraná. Sua pergunta remonta a um texto do Fernando Canzian e outro do Delfim Neto, dizendo que o capitalismo, fruto de uma seleção quase natural, tem à sua mão um porrete enorme, capaz de colocar de joelhos o mais bem-intencionado governo que ousar sair da linha. Esse mesmo sistema financia as campanhas políticas e grande parte da mídia. Logo, meus amigos, vocês veem que desagradar a quem bombeia o sangue desse organismo quase totalitário tem se mostrado inútil. Mas essa é a razão de existir do movimento cidadão comum. Ter criatividade o suficiente para enfrentar, não tem escapatória, as formas de perpetuação daqueles que não colocam o capital para gerar empregos e emancipação social. Debater nos 4 cantos do país, em cada cidade, políticas públicas para reverter ou, no mínimo, reduzir a extremada concentração de renda. Assim, podemos muito bem cumprir o acordo implícito da nossa democracia brasileira em relação aos ricos, sem descumprir em relação à maioria da população que é continuamente espoliada. Desse modo, terminamos mais um programa do Movimento Cidadão Comum, convidando você a acessar as nossas páginas no YouTube e no Facebook. Até a próxima, meus amigos. Integre-se à nossa luta.